Oi, eu me chamo Vitor Moura e hoje eu quero falar sobre estudos. Eu sou professor e analisando muitos casos, eu vejo que muita gente não sabe estudar. Teve um momento na minha vida em que eu precisei da matemática básica para conseguir dar conta da matemática avançada, ou seja, de cálculos avançados. Só que eu estava querendo resolver uma integral, uma derivada, né, uma equação diferencial ordinária, sem saber o básico. Isso é possível? Não é possível. Pelo menos até o meu entendimento, não é possível. Então, quer dizer, chegou um momento em que eu não sabia fração, não sabia potência, a regra de potência, não sabia os polinômios, os trinômios, não sabia Bhaskara, ou seja, não sabia o básico. Então quer dizer que antes da gente conseguir resolver os cálculos avançados, primeiro a gente precisa resolver o básico. Primeiro a gente precisa resolver a matemática básica. Primeiro a gente precisa saber o básico, não é isso aí? Ou seja, resolver a base. E eu comecei a fazer isso. Comecei a resolver a base. Só que a gente tem tanta ansiedade em chegar no ponto em que a gente quer, né? Que nós deixamos de perceber o que o caminho está nos ensinando sobre estudar. Por exemplo, o livro. O livro. Eu caí no livro de um neurocientista chamado Eric Kandel. Ele tem um livro muito bom chamado Em Busca da Memória, né? Inclusive, Eric Kandel ele ganhou o prêmio Nobel em 2000 por desvendar os mecanismos moleculares da memória. E nesse livro, ele traz toda a história da sinalização elétrica, né? Então, ele se dá muitos nomes, cita muitas obras, e você vai conhecendo muita gente, você vai conhecendo muita referência. E quando ele vai discorrendo sobre a história da sinalização elétrica, eu fui percebendo que eu não conhecia nada sobre o neurônio. Resumindo, passei 2 meses estudando só o neurônio para conseguir de fato entender. E depois disso, depois de ter entendido e de voltar, ainda é tanta coisa para estudar, ainda é tanta coisa para aprender, e você vê que o conhecimento não é algo que você absorve e vai morrendo, mas que você vai construindo de pouco a pouco ao longo do tempo. Eu percebi isso também tocando piano. Quando eu comecei a tocar piano, era uma ansiedade para conseguir ser um Oscar Peterson, né? Para conseguir tocar muito bem, de tocar todas as músicas que eu queria tocar. Só que não é assim, né? Então, por mais que eu tivesse a força de vontade, eu não ia absorver em 10 dias um conteúdo que demora 10 meses. Então, eu ia estudando um pouquinho aqui, estudando um pouquinho aqui e ia aprendendo. Só que, na minha visão, eu não estava passando por isso. Então, chega uma fase em que você não tem noção se você está aprendendo ou não. E eu estava passando por isso. Ou seja, estudando, como é que a pessoa estuda todo dia? Eu chegava do trabalho, assim, por volta de 8 horas da noite, aí eu tomava café, 9h30 eu já estava no piano. E eu ficava de 9h30 até as 3h30 da manhã, estudando o piano. Olha só. E aí, beleza, eu comecei a evoluir. Mas observe, eu estudava de 9h30 às 3 horas da manhã. Isso quer dizer que eu tinha que acordar às 7. Não dava bom. Realmente não dava bom. Então quer dizer que eu comecei a acordar como? Estressadinho. Eu passei por isso. Então, ficava de mau humor, porque eu não estava dormindo. Então isso também já não é interessante até para a memória, até para a formação de memória. Por quê? Para a memória se consolidar, nós precisamos dormir. Para o nosso tecido se recuperar, nós também precisamos dormir. Então essa não foi uma das minhas atitudes mais inteligentes. Mas eu fiz isso. E eu fiquei sem dormir para conseguir estudar o piano. Porque eu queria chegar lá de uma forma muito rápida. E assim, depois de 2 anos, 3 anos, eu comecei a... Depois de 1 ano e meio, né? Depois de 1 ano e meio, assim, eu comecei a observar com mais calma. Porque eu vi que eu não ia me transformar num grande pianista do dia para noite. Porque olha o que eu tava passando. Eu tinha aprendido todas as escalas maiores e todas as escalas menores, e na minha cabeça eu ainda não sabia o campo harmônico de uma escala maior. Então eu ficava ali, rapaz, como é que aprende todos os campos harmônicos? Aí eu botava uma meta de estudar um campo harmônico por semana, e essa meta sempre dava errado.
Sempre dava errado. Até que em um determinado dia, passado um ano, eu comecei a tocar, né? Já tinha entendido qual era a estrutura de uma escala maior. Comecei a tocar, quando eu fui ver, estava tocando ali os 12 campos harmônicos da escala maior. E aí eu falei, então é assim que formam os acordes dos 12 campos harmônicos. Pronto. Aí o que eu demorei um ano para ficar ali, e como é que faz, eu sentei ali e fiz, né? Mas eu acho que às vezes a nossa ansiedade, ela acaba atrapalhando o processo, né? Ela acaba atrapalhando o processo. Porque a gente não sabe estudar. E a gente não sabe, né? A maioria das pessoas que eu vou observando, que eu observo e que eu estudo, às vezes passaram pelas mesmas coisas, de achar que seriam grandes cientistas, ou grandes pianistas, ou grandes filósofos, grandes matemáticas, de um dia para a noite, né? E isso não é verdade, isso não acontece. Isso não acontece. Porque a gente precisa de tempo. É com o tempo que a gente vai absorvendo aquele conteúdo. É com o tempo que a gente vai internalizando, né? E construindo, porque é uma construção. E memória é o quê? Nada mais é do que a gente ir fortalecendo aquela conexão dia após dia. Então a gente vai fortalecendo a conexão e vai aprendendo cada dia um pouco mais. E vai aprendendo cada dia mais um pouquinho. Só que no começo isso é muito complicado de enxergar. Isso é realmente muito complicado de enxergar. Porque a gente quer sair fazendo e fazer acontecer. E não é assim, velho. Não é. Não é. Então a gente precisa de calma, de paciência. E calma, paciência na mente de uma pessoa que está na urgência e que ela está precisando na cabeça dela fazer tantas coisas, ela não tem calma e nem tem paciência para observar o processo e pensar com calma. Isso não acontece. É muito complicado você desacelerar e simplesmente enxergar que você está aprendendo todos os dias e todo dia você aprende um pouquinho, né? Então você precisa ter paciência consigo, você precisa ter paciência com o processo e comemorar as pequenas vitórias, né? Então todo dia é uma vitória, todo dia a gente aprende um pouquinho. E isso é excelente, né? Isso é excelente. Então um dia você aprende sobre a função dos dendritos, no outro sobre o corpo celular e o cone axônico, no outro dia você aprende sobre o axônio, no outro dia como funciona o potencial de ação no axônio, né? No outro dia você estuda sobre os terminais axônicos. E cada dia você vai aprendendo mais um pouquinho o que é sinapse, né? O que é fenda sináptica. Então, quer dizer, são termos que a neurociência usa e que a biologia também usa para explicar o que é um neurônio, que quando você vai estudar, se torna complexo às vezes, né? Ainda mais quando você é autodidata e que você estuda sozinho e que você não tem um professor para te orientar. Porque quando você tem um professor para te orientar, ele acaba te ajudando a você encontrar o caminho que você precisa, né, encontrar para conseguir chegar no determinado local onde você quer chegar. Então o professor ajuda nisso. O professor fala sobre o caminho que você precisa trilhar. E aí ele vai te ajudando a desvendar os caminhos, né? Para você não ficar tão perdido. Mas ainda assim depende da sua garra, depende da sua força, depende da sua determinação, depende, né? Mas também não depende da sua inspiração e também não depende da sua motivação. Porque se a gente depender de inspiração e motivação para fazer todo dia um pouquinho, a gente nunca faz nada. Porque nem todos os dias você acorda inspirado. Nem todos os dias você acorda motivado. Mas e aí? O que é que você faz naqueles dias em que você não acorda inspirado e nos dias que você não acorda motivado? O que é que você faz? E essa é uma grande questão. Essa realmente é uma grande questão. Porque você para e você precisa de foco, né, para continuar aquela sua tarefa. Tá entendendo?
Então, assim, estudar é algo que se aprende. Concentração é algo que se conquista. E o caminho é algo que precisa ser aproveitado. É realmente algo que precisa ser aproveitado. E quanto mais memórias você forma do caminho, melhor é. Porque além disso, além de aprender, você também vai conseguir ajudar outras pessoas. E é exatamente isso que eu estou tentando fazer agora. Me comunicar aqui com pessoas que eu nunca vi na vida. Me comunicar com pessoas que eu não sei o nome, que eu não sei a idade, que eu não sei a história. Mas a partir da minha experiência, a partir daquilo que eu passei, pode ser algo que você esteja passando, ou pode ser algo também que você esteja vivendo, e que eu agora estou falando um pouco da minha experiência para ver se alguma coisa te serve. Então, além de você armazenar essas memórias, ou seja, a memória escrita, a memória visual, a memória auditiva, né, a memória emocional, porque a gente vai captando, recebendo aqueles estímulos e guardando diferentes tipos de memória no nosso corpo. E a gente guarda, e a gente está guardando o tempo todo. Memória. Nós armazenamos memórias. E é por ter memória que você se identifica como tal, tem um nome tal, mora na rua tal, é de família tal, a sua história é tal e você nasceu no lugar tal, e é isso aí. Entendeu? Então a memória te forma como pessoa, a memória te forma como indivíduo. E aí eu te pergunto, que tipo de memória é que você está armazenando agora? Qual é o tipo de conteúdo que você está se expondo agora? Porque é exatamente isso que vai ser substancial para você tomar melhores decisões. Porque conhecer, fazer, né, e se expor é o que vai te ajudar a formar memória. E é o que vai te ajudar a tomar decisões melhores, o que vai te ajudar a enfrentar coisas diferentes, né, em contexto diferente. A gente precisa de diferentes tipos de conhecimento ao mesmo tempo, sabe? Então, ao mesmo tempo em que você está aprendendo, você precisa aprender sobre inteligência emocional, porque senão a sua mente te derruba durante o processo. Porque você acha que não está conseguindo aprender. Você acha que não está conseguindo aprender, você acha que você não é capaz, porque você não é o melhor de todos de um dia para a noite. Só que as coisas não acontecem de um dia para a noite. E é difícil para a gente às vezes entender isso, sabe? É realmente difícil, realmente. Mas você já é aquilo que você está querendo ser. Você já é. Mas você precisa de paciência e de ação. Então é fazer. Porque às vezes você precisa escrever alguma coisa e você quer ler 1000 coisas sobre aquilo para depois escrever, sendo que você já tem essa informação na cabeça. Eu mesmo, antes de gravar esse vídeo, eu pensei, caramba, qual é o livro que eu posso ler para conseguir gravar um vídeo? Sendo que eu sou estudante a minha vida toda e eu passo por problemas no estudo e resolvo problemas estudando a minha vida toda. Então quer dizer, para eu falar sobre estudo é só abrir a boca, não é? Mas automaticamente eu penso, como é que eu posso me qualificar mais para falar sobre estudo? Você está entendendo? Então às vezes é agir, então às vezes é ação. Então agora eu não tenho o melhor cenário, não tenho, realmente não tenho. Eu também não tenho a melhor mesa, o melhor suporte, a melhor iluminação, né? Agora eu estou sendo iluminado pelo meu celular. Mas eu estou aqui falando para você que está precisando ouvir isso, que estudar é como todo dia você subir um degrauzinho. E a cada degrau que você sobe, isso faz uma diferença. Isso faz uma diferença. Porque é sobre estágios de consciência. E quanto mais você vai subindo o degrau, o seu estágio de consciência vai mudando. Os tipos de inteligência também vai se desenvolvendo. E isso começa a ser refletido na sua vida, de uma forma ou de outra, em diversas áreas. Em diversas áreas. Se você for olhar aí os shorts que eu postei, o primeiro foi uma música, um noturno de Chopin. Nossa, eu fiquei 6 meses, não, fiquei 3 para conseguir ler toda a partitura. E fiquei 6 para conseguir completar aquela música. Porque o processo é muito lento e a gente, quando está estudando,
já quer tocar na velocidade certa, já quer... A velocidade certa não, já quer tocar na velocidade que você conhece da música, né? Então você já quer tocar na velocidade que você conhece daquela música, você já quer aplicar todos os adornos e tudo aquilo que você deseja, só que não é assim. Então, cada dia você vai estudando um compasso, cada dia você estuda o compasso. Dá tempo para o seu corpo descansar, estuda mais o compasso. Dá tempo para o seu corpo descansar e estuda mais o compasso. É assim que se estuda. É assim que eu estudo. E funciona. Isso realmente funciona. Mas se a gente fica naquela ansiedade, não, a minha prova é amanhã e aí eu vou tirar 8 horas do meu dia para estudar para a prova, sendo que eu tive 2 semanas e não estudei para ela. Então quer dizer, eu vou absorver uma quantidade muito grande de conhecimento em um dia, porque eu estudei durante 8 horas. Percebe que isso não é efetivo? Isso realmente não é efetivo. Qual é a melhor coisa a se fazer? Estuda cada dia um pouquinho. Cada dia uma página do livro. E você tira dúvidas sobre ela. Cada dia um compasso, executa aquele compasso, entende como funciona a harmonia e coloca todo o restante em harmonia. Porque se o problema for na base, você já vai responder, já vai resolver aquilo mesmo, ali mesmo, naquele determinado momento. Por exemplo, você tem uma expressão numérica. E nessa expressão numérica a gente tem um produto, um quociente, uma fração, né? Pronto. Tá. Se eu não souber as regras do quociente, se eu não souber as regras da potência, se eu não souber como se divide, multiplica, soma, subtrai uma fração, se eu não souber como executa multiplicação ou divisão, eu não vou conseguir resolver uma expressão numérica. Por mais que eu veja outra pessoa respondendo e fale, é assim que se faz, às vezes não é tão lógico como parece, né? Porque aquela pessoa passou por aquele caminho e você também vai precisar passar por ele. Então você precisa passar pelo caminho e identificar onde é o local onde você vai ter problema para conseguir resolver na hora H. Então, no momento de uma prova, se eu tenho uma expressão numérica, eu sei resolver uma potência, eu sei resolver um quociente, eu sei resolver uma fração, então essas perguntas você precisa se fazer. Porque são os mínimos detalhes que compõem o todo. Para existir um prédio, precisou existir a fundação. Tá entendendo? Então, eu sou Vitor Moura. Meu Instagram é Vitor Moura SK. Meu TikTok também. Espero que vocês gostem. Qualquer dúvida, fale comigo. Um abraço. E esse é o primeiro vídeo do meu canal.